Em primeiro lugar, educação. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de quando você estiver vendo esse episódio. Em segundo lugar, bem-vindo ao canal Preso na Língua. Eu sou Fernando Morato, tentando dividir um pouco da minha apreciação, do meu conhecimento de poesia de língua portuguesa com todas as pessoas que têm boa vontade e acesso a essa plataforma ainda democrática e acessível. Já fiz um episódio aqui sobre Mário de Andrade, sobre o Lundu do escritor difícil, e acho interessante vir falar de novo agora sobre um dos poemas que mais me agrada dele, um dos poemas que eu acho mais interessantes, que é o Eu Sou 300. Vamos olhar para a poesia? Olha pra poesia. 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 Eu Sou 300 é, na verdade, um título aleatório que se dá como numa certa tradição de leitura de poesia, que é utilizar as primeiras palavras do primeiro verso, já que o poema não tem um título específico, como era, por exemplo, o caso do Lundu do escritor difícil. Poema que abre o livro Remate de Males, de 1930, o primeiro livro que o Mário de Andrade publica depois do Clã do Jabuti, que é o livro em que ele sintetizou o projeto modernista dele e da Semana de Arte Moderna, que estava se reconfigurando em uma linha nacionalista. É um poema bastante significativo para a gente entender desdobramentos pessoais, desdobramentos estéticos e desdobramentos humanos. Eu sou 300, sou 350. As sensações renascem de si mesmas sem repouso. Ô espelhos, ô Pirineus, ô caiçaras, se um Deus morrer, irei no Piauí buscar outro. Abraço no meu leito as melhores palavras, e os suspiros que dou são violinos alheios. Eu piso a terra como quem descobre a furto, nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas, seus próprios beijos. Eu sou 300, sou 350, mas um dia final eu toparei comigo. Tenhamos paciência, andorinhas curtas, só o esquecimento é que condensa, e então minha alma servirá de abrigo. Como poema que abre um livro que sucede a um projeto abertamente nacionalista, esse é um texto interessante que já na forma se coloca de maneira meio ambígua. A forma do nacionalismo defendido nos textos de 1920 era uma forma que se opunha violentamente à tradição parnasiana, que era muito popular no Brasil dos anos 1910 e inclusive 1920. Na verdade, inclusive depois, Humberto de Campos era considerado um autor de primeira categoria até meados dos anos 50, muito mais importante do que qualquer um dos modernistas. Mas isso é assunto para um outro vídeo. Depois de um projeto muito violentamente anti-parnasiano, esse texto de abertura é ambíguo porque ele está no limite das formas. Os versos não chegam a ser 100% livres, já que eles estão todos circulando ao redor das 10 e das 12 sílabas métricas. Há uma regularidade tênue que se opõe fortemente à irregularidade intencionalmente buscada nos poemas anteriores. Mas o texto é montado com estrofes razoavelmente regulares. As duas primeiras têm 4 versos, a terceira tem 5, o que, de novo, mostra como nessa oscilação dos versos entre 10 e 12 sílabas, mostra um impulso de regularidade quebrado, mas não quebrado na violência daquilo que é estrondosamente diferente, como aqueles versos gigantescos que o Manuel Bandeira colocava em alguns poemas do Libertinagem. Mas não, tudo ali no limite do que pode ser considerado tradicional. Inclusive,
isso se manifesta também no conteúdo do texto, porque logo na primeira estrofe, ao terceiro verso, depois de falar das sensações que renascem de si mesmas, o sujeito lírico faz 3 invocações: o espelhos, o Pirineus, o Caiçaras, e coloca no mesmo nível, indo de trás para frente, só para questões de leitura, os Caiçaras, que tem tudo a ver com a tradição que o modernismo está se criando de referências locais. Mas os Pirineus, que são uma cadeia montanhosa dividindo a Península Ibérica do norte da Europa. A referência, então, não é só o local, é o internacional, mas precedida de quê? Dos espelhos que refletem, mas refletem, sobretudo, a imagem superficial, diferente do verso anterior, que é o sentimento. O sentimento está numa superfície e essa ideia toda se arremata na primeira estrofe com esse verso maravilhoso: se um Deus morrer, eu irei no Piauí buscar outro. A construção super oralizada do irei no Piauí, mas essa ideia de que o local pode salvar também o internacional. Veja a sequência toda que a gente estava analisando. Os espelhos, a superficialidade dessa autoidentidade, os Pirineus, que são a coisa estrangeira, substituídos pelos Caiçaras, e na substituição, agora não só superficial da imagem, mas também da própria essência, que é esse Deus morto, que vai ser substituído por um Deus do Piauí. A segunda estrofe traz elementos também bastante interessantes, porque reforça a ideia dos sentimentos abraçados no seu leito, através das palavras, só que apresenta uma série de vivências que também se multiplicam, reproduzindo a ideia dos 300, 350 e da unificação, da nivelação que se pode dar dos elementos que são inspiradores de poesia. Nas ruas, nos táxis, nas camarinhas é que eu vou encontrar os meus próprios beijos, a minha identidade, numa ideia de certa clandestinidade, mas ao mesmo tempo de abertura para o mundo. A terceira estrofe, que quebra um pouco com as outras, mas quebra de uma maneira tênue, como eu falei, porque ao repetir o primeiro verso, eu sou 300, eu sou 350, esse na verdade vira uma espécie de refrão. A gente poderia graficamente separar o texto dessa forma, colocá-lo independente, como uma estrofe, um refrão de um único verso. Então, ele se coloca desse jeito para, de novo, falar da questão da identidade. Porque um dia eu encontrarei comigo. Esse espelho que aparece na primeira estrofe, esse encontro com si próprio nas esquinas, nos táxis, nas camarinhas, encontro com seus próprios beijos, agora está falando de encontro consigo. Num livro que está falando sobre algumas coisas que dizem respeito a algo muito pessoal, os poemas da amiga que encerram esse livro são geralmente concebidos como poemas de amor que o Mário de Andrade, sabidamente bissexual, tinha dedicado a uma paixão platônica que ele teve pela esposa de um amigo. Os poemas da amiga são poemas de grande expressão e de confissão, quase romântica. Por outro lado, o Tempo da Maria já se coloca de uma maneira um pouco menos pessoal. E os poemas da Negra são poemas que, apesar da coisa nacionalista, tentam se colocar num espaço de distância em relação ao objeto que está sendo contemplado. Veja aqui então, a gente tem numa chave feminina
vários níveis de proximidade, vários níveis de confessionalismo ou de aceitação de modelos exteriores, o que reforça essa ideia basilar do eu sou múltiplos, eu sou muitas coisas. E a imagem das andorinhas, tenhamos paciência, andorinhas curtas, que reflete evidentemente um poema do Manuel Bandeira. Andorinha lá fora está dizendo: passei o dia à toa, andorinha, andorinha, minha canção é mais triste, passei a vida à toa, à toa. Então, um poema que era conhecido porque Mário de Andrade e Manuel Bandeira trocaram uma correspondência constante durante toda a vida. Nessa referência, as andorinhas curtas, aquelas que não viajam tanto, precisam ter paciência. São justamente as andorinhas que se opõem ao que é típico da andorinha. Elas precisam ter paciência porque é o esquecimento que vai condensar. Aqui outra vez, uma dessas imagens fantásticas que o Mário de Andrade consegue sintetizar, que é o esquecimento condensando. E quando a gente pensa do ponto de vista de uma identidade, e aí uma identidade que ultrapassa o pessoal, a gente poderia tranquilamente pensar nesse poema como, além de uma identidade pessoal do Mário de Andrade, essa multiplicidade do 300-350 seria o próprio projeto nacionalista do modernismo. É no esquecimento que as coisas se condensam, é no esquecimento de si próprio que a naturalidade surge. É quando a gente já não para pensar naquilo que está fazendo que a coisa sai normalmente. Nesse ponto de vista, é interessante só mencionar um filminho bobo dos anos 80, mas que fez muito sucesso, o Karate Kid, em que o Daniel San aprendia karatê encerando o chão, encerando carro, pintando cerca, até o momento em que aqueles movimentos tinham se incorporado tanto a ele que ele não precisava mais pensar em fazê-los. É um pouco essa ideia que, vejamos, vem de uma tradição. A tradição clássica fala disso, da incorporação tão automática de elementos da tradição que a gente já nem nota que eles estão aí. Eles surgem naturalmente, como o pinte a cerca do Karate Kid. É nesse momento de incorporação que minha alma servirá de abrigo, que Mário de Andrade pode virar, usando o termo que dá nome ao livro anterior, O Clã do Jabuti. É nesse momento que Mário de Andrade pode virar um totem e dar abrigo. Veja, um poeminha aparentemente simples, aparentemente despretensioso, que se desdobra em múltiplas camadas, do pessoal para o social, para o cultural, para o coletivo, porque a grande poesia tem sempre todos esses aspectos envolvidos na sua expressão. Ela não é expressão no sentido de que é algo que o indivíduo sente e o indivíduo precisa colocar para fora. É algo que o indivíduo consegue compartilhar, mesmo que não esteja 100% dentro dele, porque ele tem a capacidade de achar as palavras corretas para poder fazer com que essas imagens atinjam um bom leitor. Atingiram vocês? Vamos olhar de novo para a poesia, que é sempre o melhor exercício de leitura que a gente pode fazer. Reler.